No meu aniversário de 31 anos, vi o rosto da minha irmã se iluminar no Instagram enquanto meus pais lhe entregavam 2 passagens de primeira classe para Paris. A legenda dizia: Nosso orgulho e alegria. Minha mãe comentou: Ela é a única que nos dá orgulho. Eu estava sentado sozinho no meu apartamento de um quarto, em Belo Horizonte. A vela no meu cupcake tremeluzindo contra o silêncio. Eu não chorei. Eu não mandei mensagem para eles. Apenas abri a conta bancária conjunta da família, aquela para a qual eu vinha depositando dinheiro por 6 anos para ajudar meu pai com seus tratamentos cardíacos. E encarei o saldo. 57.600. Minhas economias, minha confiança, meu erro. Respirei fundo, movi o cursor e cliquei em transferir. Aquele único clique não moveu apenas dinheiro. Moveu o chão sob tudo o que eu pensava que significava família. Antes de compartilhar minha história, quero saber que você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários ou me diga onde você está. Adoro saber até onde minha história se alcança. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história parecer ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Se esse tipo de história toca em algo em você, histórias sobre traição familiar e encontrar a paz depois da tempestade, por favor, inscreva-se no canal. Meu nome é Cássio Rocha, e o que aconteceu a seguir mudou tudo o que eu acreditava sobre amor, lealdade e sangue. O céu sobre a Avenida Afonso Pena estava pálido e seco, o tipo de noite em Belo Horizonte que fazia o ar zunir. Empurrei a porta do meu apartamento exatamente quando o sol entrava pelas persianas. O ventilador girava preguiçosamente acima de mim, circulando o calor em vez de afastá-lo. Era meu aniversário de 31 anos, mas o silêncio no quarto era mais alto do que qualquer celebração. Sentei-me diante de um único cupcake da padaria da esquina, uma vela solitária caída na cobertura. Parecia uma piada da qual eu estava cansado demais para rir. Peguei meu celular por hábito, esperando que talvez alguém tivesse se lembrado. Em vez disso, minha tela se iluminou com o rosto da minha irmã. Beatriz Bia, radiante em uma selfie no aeroporto. A legenda dizia: Surpresa! Meus pais estão me mandando para Paris para planejar meu casamento. E logo abaixo, minha mãe, Mara, havia fixado seu comentário. Ela é a única que nos dá orgulho. Eu congelei naquela palavra. Única não era novo. Era apenas a primeira vez que eles diziam isso em voz alta, onde o mundo podia ver. Minha garganta apertou, mas meu corpo conhecia essa dor muito bem para chorar por ela novamente. Então, eu sorri. O tipo de sorriso que você usa quando já ensaiou a decepção e sussurrou: Claro que ela é. Crescendo, Bia era a que tinha as fantasias de dança, as aulas particulares, o quarto com luz do sol. Eu recebi os discursos de estude, você vai ficar bem, e as roupas usadas que ainda cheiravam ao perfume dela. Eu costumava pensar que era assim que o amor se parecia. Silencioso, prático, esquecível. Por 6 anos, eu transferi 800 todo mês para nossa conta familiar compartilhada, para a dívida médica do papai, para se a mamãe manter a casa funcionando. Somava 57.600. Eu nunca questionei. Eu apenas dizia a mim mesmo: bons filhos ajudam sem que precisem pedir. Mas naquela noite, com o confete do Instagram deles brilhando em minhas mãos, algo dentro de mim mudou. Eu acessei a conta da família. O saldo estava lá, mas também estavam os recibos. Uma cobrança de 9.000 € por voos para Paris. 4.000 € em uma boutique de noivas. E uma transferência marcada como presente de noivado para Bia. Do 10.000 €. Minhas mãos ficaram frias. Esse era o meu dinheiro.
A dívida médica havia se transformado em um fundo de casamento. Baixei os extratos, imprimi, circulei cada sinal vermelho com caneta e os empilhei organizadamente ao lado do fogão. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Dividi o total em transferências menores, pequenas o suficiente para passar sob o radar do sistema. Minha respiração ficou presa enquanto a barra de progresso enchia. Então eu cliquei em transferir. A tela piscou uma vez. Saldo, Recostei-me e expirei. Pela primeira vez na minha vida, o silêncio não doeu. Parecia limpo. Naquela noite, desliguei os pagamentos automáticos e encarei o cupcake vazio no meu balcão. Meu reflexo na janela escura parecia mais velho, mais nítido. Cansei de me queimar para mantê-los aquecidos. Eu disse em voz alta. Antes de ir para a cama, notei uma coisa. Um e-mail automático do banco. Nova solicitação de retirada recorrente de Mara Rocha. Aguardando autorização. Eu o abri, cancelei e mudei todas as configurações de segurança que pude encontrar. Então meu telefone tocou. Número bloqueado. Mamãe. Deixei tocar até cair na caixa foi. Postal, a pasta vermelha de extratos bancários estava esfriando no fogão, como algo esperando seu dia no tribunal. Pela manhã, o calor havia lá amenizado, mas meu peito não. Preparei café, espalhei os extratos impressos pela mesa da cozinha e comecei a organizar 6 anos de confiança mal colocada. Marquei as despesas reais, contas de hospital, receitas, em azul. Depois, em vermelho, os luxos, vestidos de grife, voos, restaurantes chiques. A linha azul parou 2 anos atrás. Tudo depois disso era vermelho. 57.600. Minha contribuição para uma família que nunca notou o doador. Eu montei uma planilha. Colunas para necessidade, indulgência, beneficiário. Pai, mãe, Bia. As células vermelhas superavam todo o resto. Meu telefone vibrou. Pai, Denis. Cássio. Algo está errado com a conta conjunta, disse ele. O banco está mostrando fundos ausentes. Você mexeu nela? Eu peguei de volta o que era meu, eu disse, com firmeza. Ele hesitou. Filho, sua irmã precisa disso. Você está estável. Você tem seu emprego, seu diploma. Eu não preciso de medalhas por resistência, pai. Eu preciso de respeito. O silêncio se esticou, fino como um arame. Então ele suspirou. Você está exagerando. Família ajuda a família. Exatamente, eu disse. E desliguei. Não 5 minutos depois, meu telefone acendeu novamente. Mãe. Seu tom veio agudo e quebradiço. Como você pôde fazer isso conosco, com seu pai, o casamento da Bia? Mãe, eu interrompi. Eu paguei suas contas por 6 anos. Vocês usaram meu dinheiro para mandá-la para Paris. Você está sendo dramático. Nós sacrificamos tudo por você. Não, eu disse. Vocês investiram na filha que dá boa foto. Ela exigiu minhas credenciais de login para verificar as coisas. Eu encerrei a chamada no meio da frase dela. Depois disso, a casa ficou muito quieta. O tipo de quietude que vem quando uma ponte queima de forma limpa demais para ser reconstruída. Mandei uma mensagem para Noemi Pires, minha vizinha e amiga mais próxima. Se eu tocar sua campainha hoje à noite, apenas me deixe entrar. Ela respondeu. Sempre. Estou com meu scanner pronto. Pronto se você precisar digitalizar alguma coisa. Aquela pequena mensagem pareceu ar voltando aos meus pulmões. À tarde, eu havia mudado todas as senhas, revogado o acesso dos pais, configurado a autenticação de 2 fatores e criado um alerta de fraude.
Criei uma pasta digital intitulada Lagoa Santa. Evidência futura para qualquer confronto que estivesse por vir. Então minha caixa de entrada apitou. Um e-mail de Bia. Cássia, eu juro que não sabia. Mamãe me disse para postar aquela legenda. Ela disse que deixaria os parentes orgulhosos. Ela até me disse para usar a palavra única. Por favor, não me odeie. Anexada estava uma captura de tela da mensagem de Mara, clara como o dia. Certifique-se de dizer única orgulhosa. Sua tia vai ver. Eu encarei aquilo até as bordas da tela ficarem embaçadas. Não foi um deslize, foi coreografia. Enquanto eu estava sentado ali, outra mensagem chegou. Número desconhecido. DDD 27. Espírito Santo. Cássio, é Maíra, irmã do seu pai. Eu já vi o suficiente. Me ligue quando estiver pronto. Eu não respondi. Apenas salvei o contato, como tia Maíra és, e expirei, no que pareceu ser a primeira respiração real em anos. Naquela noite, digitei um e-mail para meus pais. Toda a comunicação futura deve ser por escrito, sem ligações, sem exigências, tudo em texto. Então imprimi uma linha e colei na parede acima da minha mesa. Cansei de me queimar para manter os outros aquecidos. A pasta vermelha ainda estava ao lado do fogão, paciente como sempre, esperando sua próxima aparição. E eu sabia que, em algum momento, ela apareceria. A primeira semana de agosto trouxe um calor que grudava em tudo, mas, pela primeira vez em anos, não me senti preso por ele. Passei dias reorganizando minha vida em pastas. Financeiro, emocional, legal, como se o próprio controle pudesse ser reconstruído, uma planilha de cada vez. Mas não era suficiente apenas proteger o que eu já tinha. Eu precisava de algo novo para mirar. Algo que não estivesse ligado à aprovação de ninguém. Inscrevi-me no programa de certificado noturno em análise de dados de saúde na UFMG. Eu queria sair da rotina de vendas, sair do mundo onde o charme e a reputação da família superavam a substância. A área da saúde era estruturada, baseada em regras, mensurável. Um sistema que não se importava com quem seus pais favoreciam. Quando cliquei em enviar, senti aquele mesmo pulso de poder silencioso de quando cliquei em transferir. 2 semanas depois, eu estava sentado em uma sala de aula iluminada por fluorescentes agressivas, cercado por pessoas que conciliavam empregos diurnos e segundas chances. Na primeira noite, a palestrante convidada foi Amanda Torres, uma diretora de compliance de dados que abriu com uma história que fez a sala ficar em silêncio. Ela falou de anos gastos, pagando as dívidas de sua mãe, de ser manipulada com culpa, até aprender a construir firewalls emocionais e legais. Depois da aula, aproximei-me dela, contei minha versão. Mais curta, mais direta, mas crua. Ela não piscou. Documente tudo, disse ela. Linhas do tempo, provas. Nunca discuta sentimentos, discuta números. E dê a si mesmo 90 dias. Um marco mensurável em direção a uma vida que seja sua. Suas palavras se alojaram profundamente. Pela primeira vez, um conselho não veio embrulhado em pena ou julgamento. Era um mapa rodoviário. Fora da aula, Noemi começou a me empurrar para o rotina. Academia de manhã. 3 refeições, de verdade, por dia. Nada de uísque depois da meia-noite. Estrutura é autorrespeito, ela disse, arrastando-me pelos corredores do supermercado com uma lista que parecia o manual de um soldado. No começo, achei que ela estava exagerando. Então percebi que ela estava certa. Cada novo hábito era uma pequena declaração de que meu tempo importava. Em setembro, postei uma única foto online, a primeira em meses. Eu, com roupas de ginástica, encharcado de suor,
meio sorrindo. A legenda dizia: 31. Reconstruindo. Sem tags, sem explicações. As curtidas pingaram de colegas de trabalho, mas não de casa. O silêncio da caixa de entrada da minha família havia se transformado de dor em ruído de fundo. Então, uma tarde, esse silêncio quebrou. Mara enviou um e-mail com o assunto: contribuição familiar urgente. Ela escreveu que o fundo do casamento em Paris estava curto e que, como o único com renda estável, eu deveria contribuir para a unidade familiar. Eu encarei as palavras por um longo momento, depois digitei 4 frases. Eu contribuí por 6 anos. O dinheiro já pagou por Paris. Eu não vou financiar um casamento. Comunique-se por e-mail, se necessário. 1 hora depois, meu banco apitou com um alerta. Uma solicitação de estorno, por uma transferência anterior iniciada por Denis Rocha. Ele estava tentando reaver o dinheiro que eu havia pego. O homem que eu acreditava ser passivo demais para me trair havia feito sua jogada no segundo em que viu uma abertura. Abri uma disputa. Anexei a antiga cadeia de e-mails onde eles me agradeciam pelo meu presente de ajuda, rotulando claramente os fundos como voluntários. O banco marcou como em análise. E eu sentei lá, observando a barra de status como se fosse um relógio em contagem regressiva. Quando a confirmação chegou: disputa aceita. Soltei uma respiração que não sabia que estava segurando. Naquela noite, escrevi para Amanda. Ela ligou de volta imediatamente. Agora você vê por que guardamos recibos, disse ela. Então, seu tom suavizou. Você lidou com isso como um profissional. A propósito, estou montando um projeto final, uma equipe de análise de processos para faturamento hospitalar. Você se encaixaria perfeitamente. Faça isso bem e eu te indicarei dentro do sistema. 90 dias, um novo objetivo. Desliguei a chamada, abri um caderno novo e escrevi 3 linhas no topo da página. Marco na carreira. Limite emocional. Segurança legal. Abaixo, desenhei uma caixa e a intitulei Lagoa Santa. Ela guardaria cada captura de tela, cada recibo, cada pedaço de evidência de quem minha família realmente era. Antes de dormir, criei um filtro de e-mail, enviando qualquer coisa, de Mara ou Denis, diretamente para uma pasta chamada Comunicações Legais. Então, coloquei os extratos impressos e minhas chaves de assinatura digital dentro de um pequeno cofre à prova de fogo que comprei naquela tarde. Eu o fechei com um clique que soou final. Eu ainda não sabia o quanto essas precauções importariam. Eu só sabia que tinha parado de reagir e começado a reconstruir. E desta vez, a fundação era minha. 2 semanas se passaram silenciosamente. O tipo de calma que quase parecia merecida. Minhas noites estavam cheias de trabalhos do curso, reuniões de grupo e o feedback rápido de Amanda. Limpe suas tabelas de dados. Clareza salva vidas. Pela primeira vez em anos, as pessoas me viam não como um papel em uma família, mas como uma mente que podia resolver problemas. Noemi me ajudou a atualizar meu perfil no LinkedIn. Você tem permissão para parecer ambicioso, ela disse. Você não deve humildade a ninguém. Comecei a acreditar nela. Então, em uma manhã de segunda-feira, tudo rachou novamente. Eu estava rolando meu celular no ônibus quando o rosto de Bia apareceu. Maquiagem impecável, Torre Eiffel atrás dela. Uma legenda que dizia: não poderia ter feito isso sem mamãe e papai. O comentário da minha mãe brilhava abaixo. Somos abençoados com uma filha perfeita. Meu estômago revirou. A frase ecoou como um fantasma de cada única de quem nos orgulhamos. Eu não comentei, não mandei mensagem.
Apenas salvei o post, captura de tela por captura de tela, e virei meu telefone com a tela para baixo. Naquela noite, minha caixa postal apitou. Denis novamente. Filho, você tem que entender. Bia está construindo a marca dela. Não torne isso sobre você. Deletei a mensagem. Eles não estavam arrependidos. Eles estavam rotulando sua traição como estratégia familiar. No dia seguinte, uma mensagem apareceu de uma parente distante, linda, que nunca havia me contatado antes. Sua mãe anda dizendo que você roubou deles, ela escreveu. Ela está dizendo às pessoas que você esvaziou a conta. Senti algo dentro de mim ficar imóvel. Verifiquei o Facebook de Mara. Um post, público, envolto em névoa moral. Quando os filhos traem seus pais, tudo o que podemos fazer é rezar para que encontrem o caminho de volta. Os comentários estavam cheios de simpatia. Tirei capturas de tela. Enviei para Amanda. A resposta dela foi instantânea. Não se envolva. Guarde a prova. O silêncio é sua vantagem. Naquela noite, silenciei todos os aplicativos sociais e despejei minha energia no projeto de análise do hospital. Quando Amanda me convidou para uma visita técnica no hospital, o Hospital Mater Dei, agendada para o mesmo dia em que Noemi me convidou para um evento de networking no centro, escolhi o hospital. Eu queria algo tangível, não outra rodada de conversa fiada e bebidas. Andando pelos corredores fluorescentes do Mater Dei, ouvindo os administradores explicarem os fluxos de trabalho de faturamento, percebi o quanto sentia falta desse tipo de lógica. Limpa, impessoal, ordenada. Amanda sussurrou. Viu? Sistemas não fazem gaslighting com você. Eles só precisam de estrutura. Aquela frase ficou comigo durante todo o caminho de volta para casa. Mais tarde, naquela noite, um e-mail de Denis e Mara caiu na minha caixa de entrada. Precisamos conversar. Sua mãe não está bem. Eu encarei, o pulso acelerando. Era real desta vez? Ou outra armadilha construída com culpa? O cursor piscava, esperando que eu decidisse. Fechei o notebook. O ar na sala parecia sólido, do tipo que se sustenta quando você finalmente escolhe a si mesmo. Lá fora, a cidade zumbia, indiferente e viva. Pela primeira vez, eu acompanhava seu ritmo. O trajeto, até Contagem, levou menos de 1 hora. Mas minhas mãos permaneceram firmes no volante o tempo todo. A mensagem havia chegado naquela manhã. Mamãe não está bem. Ela está perguntando por você. Eu disse a mim mesmo que estava indo apenas para verificar. Nada mais. Ainda assim, parte de mim carregava uma esperança tola e vacilante de que talvez, desta vez, eles quisessem consertar as coisas. A casa parecia a mesma de sempre, muito clara, muito polida, fingindo estar viva. Pela janela, pude ver a mesa de jantar posta com flores e linho. O jeito que Mara arrumava sempre que queria controle, disfarçado de calor. Ela abriu a porta antes que eu batesse, usando um batom vermelho demais para a hora. E aquele sorriso praticado que nunca alcançava seus olhos. Cássio, ela disse suavemente, quase com ternura. Nós só queremos conversar, nos curar. Lá dentro, o cheiro de carne assada encheu o ar, pesado e falso. Denis estava sentado na cabeceira da mesa, mãos postas, olhos fixos em um ponto, na parede, como se pudesse desaparecer nela. Mara começou o roteiro quase imediatamente. Estamos com dificuldades, querido. A hipoteca, os cartões de crédito. E Bia ainda não nos pagou pelos depósitos do casamento. Você não tem ideia de quanta pressão isso causou. Eu mantive minha voz calma. Eu não causei isso. Eu apenas parei de pagar por isso.
Seu rosto endureceu, depois se desfez em lágrimas, tão ensaiadas que pareciam coreografadas. Você ficou frio, ela soluçou. Que tipo de filho assiste seus pais se afogarem e não joga uma corda? Eu joguei, eu disse baixinho. Por 6 anos seguidos. Ela pressionou um guardanapo nos olhos, espiando através dele para avaliar minha reação. Dennis pigarreou. Sua mãe está certa, Cass. Todos nós fazemos sacrifícios. Você não pode colocar um preço na família. Eu peguei minha bolsa e coloquei uma pilha de extratos impressos sobre a mesa. Então talvez vocês possam me explicar esses voos, hotéis boutique, um spa 5 estrelas em Paris. As lágrimas de Mara pararam. Dennis se inclinou para a frente, examinando os papéis com uma rigidez culpada. Isso foi para a Bia. Ela merecia algo especial depois de tudo o que conquistou. Especial, repeti, financiado pelos meus contra-cheques. O silêncio se estendeu pela mesa. O relógio no corredor batia como um martelo. Quando me levantei para sair, um som veio do corredor. O leve arrastar de saltos. Bia apareceu, ainda bronzeada de Paris. Seu cabelo estava preso, sua expressão indecifrável. Cass, ela disse baixinho. Eu ouvi tudo. Mara se virou para ela. Bia, não, você não entende o contexto. Mas a voz de Bia tremia com algo que eu nunca tinha ouvido antes. Dúvida. Mãe, você usou o dinheiro dele para minha viagem? Os lábios de Mara se separaram, mas nenhuma palavra veio. Dennis olhou para baixo. O silêncio respondeu por eles. Bia se virou para mim. Você está certo. Vou verificar as contas eu mesma. Preciso saber quanto veio de você. Por um momento, nossos olhos se encontraram. Não como rivais, mas como duas pessoas percebendo que haviam sido criadas dentro da mesma mentira. Quando cheguei à porta, a voz da minha mãe me seguiu, crua e aguda. Você acha que isso te torna melhor do que nós? Eu não respondi. Deslizei minha mão no bolso, sentindo o pequeno pendrive. Um que eu havia trazido e que silenciosamente coletou meses de dados do antigo notebook do meu pai. Cada login, cada transferência, cada e-mail de confirmação estava gravado ali. Quando cheguei ao meu carro, a casa atrás de mim parecia menor, frágil contra a noite. A luz da varanda piscou uma vez, como se sinalizasse um fim. No espelho retrovisor, observei suas janelas encolherem em retângulos brilhantes. Um palco, depois que a cortina caiu. Eu sussurrei. Se eles querem uma performance, serei eu a escrever o ato final. Então eu dirigi para longe. Uma semana depois, um envelope cor de creme chegou na minha caixa de correio. A caligrafia era inconfundível. A escrita elegante e enrolada da minha mãe. Jantar para reconciliação. 19 Oil. Casa no condomínio em Lagoa Santa. A casa em Lagoa Santa sempre tinha sido nossa versão de cartão postal da família. O pier, as velas, as fotos emolduradas que fingiam que éramos algo dourado. Eu sabia que isso não era reconciliação. Era uma performance. Outra tentativa de reescrever a história comigo como o vilão. Decidi aparecer de qualquer maneira. Desta vez, armado com provas. Embalei a pasta vermelha de extratos e o pendrive, coloquei-os na minha pasta e liguei para a Bia. Se você realmente quer saber a verdade, eu disse, venha hoje à noite. Ela concordou. A casa ficava acima da lagoa como um santuário, suas luzes brilhando sobre a água. Lá dentro, a mesa estava posta com vinho, carne e o mesmo velho roteiro. Mara sorriu como se nada tivesse acontecido. Cassiano, ela disse. Que bom que você veio. Vamos deixar isso para trás. Mal-entendidos podem destruir famílias. Não há mal-entendido. Eu disse, colocando a pasta sobre a mesa.
Apenas matemática. Abri o arquivo e o deslizei em direção a eles. Aqui está para onde o dinheiro foi. Denis se mexeu na cadeira. Mara estendeu a mão para os papéis, mas congelou quando Bia pegou seu notebook e conectou o pendrive. A tela se encheu de registros de transações, e-mails e linhas de assunto, como o fundo de Paris da Bia. Transferência aprovada. Denis encarou a tela, seu rosto sem cor. A voz de Mara aumentou, fina e desesperada. Você plantou isso. Você sempre foi manipulador. Eu não plantei nada, eu disse. Eu apenas guardei uma cópia. A respiração de Bia falhou. Ela se levantou, sua cadeira arrastando no chão. Mãe, você me disse que o Cássio estava mentindo. Você disse que ele tinha roubado de nós. Mara estendeu a mão para agarrar sua mão, mas Bia se afastou. Você me mandou para Paris com o dinheiro dele, ela disse, a voz tremendo. Você me fez agradecer a vocês por isso. A taça de vinho em sua mão escorregou e se quebrou contra o azulejo. Denis murmurou. Mara, por favor. Mas ela se virou para mim. Você está destruindo esta família por vingança. Não, eu disse. Esta família se destruiu no dia em que trocou honestidade por aparências. O ar ficou pesado. Então, uma batida soou na porta. Tia Maíra entrou. Seu cabelo grisalho preso em um coque, seus olhos firmes. Eu vim porque fui chamada, disse ela, olhando para Bia. E porque eu era co-signatária daquela conta anos atrás. Legalmente, Cássio tem todo o direito a sair se montas, respondeu a ele. Eu verifiquei com o banco. A cor sumiu do rosto de Mara. Denis cruzou as mãos em silêncio. Eu puxei um último documento. O formulário de encerramento do banco, assinado e autenticado. A conta conjunta está oficialmente fechada. Tudo está agora apenas sob meu nome. Mara se levantou da cadeira tremendo. Você vai se arrepender disso, Cássio. Um dia, quando você estiver sozinho, vai desejar ter permanecido leal. Talvez, eu disse. Mas prefiro viver sozinho a viver possuído. As palavras pairaram no ar. Ninguém falou. Peguei minha pasta e caminhei até a porta. Lá fora, a noite estava parada. A lua traçava um caminho prateado pela superfície da Lagoa Santa. Fiquei na beira do pier e peguei o segundo pendrive, o backup. Por um longo momento, virei-o na mão, sentindo o peso de tudo. Ele continha traição, prova, justiça. Então, eu o joguei na lagoa. As ondulações se espalharam para fora, pequenas e perfeitas, até que a superfície ficou calma novamente. A água refletia as estrelas e minha própria sombra. Pela primeira vez, parecia que pertenciam ao mesmo céu. A verdade havia vindo à tona, e como qualquer coisa que finalmente respira, não precisava mais de mim para sustentá-la. Na manhã seguinte à Lagoa Santa, meu telefone não parava de vibrar. Ligações, mensagens, posts marcados. Cada um, outra ondulação da noite anterior. Ignorei a maioria deles, até que a mensagem de Bia apareceu no topo da pilha. Era uma captura de tela de seu post público. Ela havia escrito: Eu não sabia que meu casamento estava sendo pago com as economias do meu irmão. Sinto muito. Estou devolvendo o que posso. Família não tem o direito de chamar manipulação de sacrifício. A frase atingiu como um fósforo em grama seca. Em poucas horas, espalhou-se por Belo Horizonte. Páginas locais, fóruns da universidade, até colegas de trabalho que não falavam comigo há anos estavam compartilhando seu post com palavras como corajosa e verdade familiar. Finalmente, alguém disse isso. Ao meio-dia, parei de tentar contar as notificações.
Mas se o post de Bia foi luz, a reação de Mara foi um trovão. Naquela noite, ela publicou sua própria declaração, uma longa e floreada tentativa de recuperar sua imagem. Fomos caluniados por um filho que perdeu o rumo, ela escreveu, marcando parênteses e chamando aquilo de defesa da honra da família. As fotos que ela escolheu, manhãs de Natal, jantares em família, eu quando menino, foram selecionadas para reescrever a história. Noemi apareceu naquela noite, uma garrafa de vinho debaixo do braço. Você está bombando, disse ela, colocando o celular no balcão. Metade de BH está do seu lado. A outra metade acha que você deu um golpe familiar. Eu não vou dizer uma palavra, eu disse a ela. Bom, disse ela. Você costumava ficar quieto para que eles pudessem ganhar. Agora, fique quieto para que você possa descansar. Eu assenti. O silêncio parece diferente de quando é escolhido. 3 dias depois, um e-mail de um produtor de notícias local apareceu na minha caixa de entrada. Gostaríamos de apresentar uma perspectiva anônima sobre limites financeiros dentro das famílias, dizia. Hesitei, depois concordei com uma condição, sem nomes. A entrevista durou 15 minutos em uma pequena cabine de gravação. O repórter perguntou o que eu havia aprendido com o emaranhado financeiro disfarçado de amor. Às vezes as pessoas chamam isso de dever filial, eu disse. Mas na verdade é medo. Medo de que se você parar de pagar, deixará de pertencer. Essa única frase foi ao ar em um segmento intitulado O Custo da Lealdade Familiar. Da noite para o dia, foi cortada, citada, tuitada. As pessoas escreveram coisas como: esta é a frase que eu não sabia que precisava. Pela primeira vez, estranhos pareciam entender o que eu não conseguia fazer meus pais verem. Uma semana depois, outro envelope chegou na minha caixa de correio. Papel grosso, caligrafia familiar. Mara novamente. Dentro, uma carta formal me acusando de difamação e roubo, exigindo que eu devolvesse o que pertence à família. Eu a escaneei e enviei para Amanda, que agora dava aulas de meio período no Departamento de Estudos Jurídicos. Ela me ligou em minutos, rindo suavemente. Se ela processar, serão suas próprias palavras no registro. Cada transação, cada e-mail. Às vezes, o silêncio não é fraqueza, é estratégia. Eu redigi uma resposta curta. Todas as minhas declarações são factuais e documentadas. Se desejar prosseguir, estou pronto. Nada mais, nada menos. Na semana seguinte, não houve resposta. Enquanto isso, Bia pediu para me encontrar. Sentamos um de frente para o outro, em um café tranquilo no centro, o ar cheirando a espresso e chuva. Ela parecia mais leve, quase irreconhecível, sem as camadas de performance. Eu me mudei, ela disse. Estou trabalhando em um estúdio de design, pagando meu próprio aluguel. Vendi metade das coisas do casamento para te pagar. Você não me deve, eu disse. Seus olhos se ergueram. Você não me odeia por concordar com eles? Eu sorri. Não. Você estava apenas presa na mesma história. A diferença é que agora você parou de ler o roteiro deles. Ela estendeu a mão para a minha e apertou. Um gesto pequeno, mas honesto. Pela primeira vez, senti o peso entre nós se levantar. 2 semanas depois, Amanda mandou uma mensagem. Consegui uma entrevista para você. O Hospital Mater Dei precisa de um líder de finanças de dados. Disse a eles que você sabe como estabelecer limites. A entrevista foi direta. Sem bajulação, sem manipulação. Quando o diretor perguntou por que eu queria o emprego, eu disse: porque sistemas fazem sentido. Famílias, nem sempre. Ele riu. Precisamos desse tipo de clareza aqui. 2 semanas depois, a carta de oferta chegou. 92 mil por ano, benefícios completos,
plano de carreira. Naquela noite, fiquei na minha varanda, a cidade pulsando abaixo como uma coisa viva. O ar cheirava a grama queimada e chuva de primavera. O noticiário da noite reprisou o clipe da minha entrevista, terminando com a citação que havia começado tudo. Eu não me sentia triunfante, apenas estável, como se o mundo tivesse parado de girar fora de seu eixo. Pela primeira vez em anos, dormi sem repetir conversas que eu nunca venceria. Não era Paris que eu queria, era paz. O dia 12 de agosto chegou, silencioso e dourado. Meu novo apartamento cheirava a tinta fresca e café. As paredes brancas capturavam a luz da manhã e a refletiam em um pequeno cacto no parapeito da janela. 1 ano. Naquela noite, ofereci um pequeno jantar. Noemi, Amanda, tia Maíra e Bia encheram a sala com risadas e um calor que não exigia fingimento. Ninguém mencionou meus pais. O silêncio em torno da ausência deles não feria mais. Apenas existia. Noemi ergueu sua taça primeiro. Acácio, ela disse, sorrindo, que você finalmente durma profundamente sobre as cinzas. Eu ri, envergonhado, mas grato. Bia complementou. E as segundas chances, para nós dois. Ela nos contou sobre voltar para a faculdade, alugar seu próprio estúdio, cortar os laços com o apoio financeiro. Amanda inclinou-se para mim. Você está vivendo por seu próprio valor agora, disse ela. Não pelo pedido de desculpas dos outros. Eu assenti. E é assim que sei que cresci. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, encontrei um envelope na minha caixa de correio. Papel bege, caligrafia enrolada. Mara novamente. Dentro, apenas um bilhete. Eu li tudo. Você não precisa me perdoar, mas saiba disto. Eu vejo você agora. Eu estava errada em pensar que dinheiro poderia manter o amor no lugar. Eu li 2 vezes. Meu peito apertou, não de dor, mas de alívio. Coloquei a carta na gaveta da minha escrivaninha sem resposta. Algumas coisas não precisavam mais de palavras. 3 dias depois, Denis ligou. Sua voz tremia como estática. Sua mãe realmente quer te ver, disse ele. Eu sei que deveria ter falado antes. Eu estava com medo. Eu não odeio vocês, eu disse. Eu só não posso voltar para um lugar onde tenho que merecer afeto. Ele pausou, expirou. Então, apenas viva bem, filho. Isso é o suficiente. Pela primeira vez, ele desligou antes de mim. Naquela noite, sentei-me à minha mesa, abri uma pasta antiga chamada Conta da Família. A planilha ainda carregava anos de transações. Cada depósito, cada retirada. Um cemitério de números. Rolei até o fundo, destaquei tudo e apertei Delete. Então, digitei uma única linha. Saldo suficiente. Salvei o arquivo, fechei o notebook e saí para a varanda. Fogos de artifício explodiam em algum lugar no centro. Uma celebração atrasada da festa de um bar. Os flashes iluminaram a porta de vidro, refletindo meu rosto. Sem peso, com os pés no chão. Pensei em tudo o que me ensinaram. Que lealdade significava obediência. Que silêncio significava respeito. Que dinheiro podia comprar paz. Nada disso tinha sido verdade. Eu costumava pensar que pegar meu dinheiro de volta era traição. Eu disse, suavemente para a noite. Mas foi a primeira coisa honesta que fiz por mim mesmo. Porque a verdade era simples. Nem todo mundo que te dá a vida sabe como te amar direito. E ninguém é obrigado a viver endividado com um afeto que vem com uma etiqueta de preço. Lá dentro,
O cacto perto da janela se inclinava para a luz da rua. O quarto estava quieto, mas não vazio. Minha família, Noemi, Amanda, Bia, Maíra, havia se tornado a prova de que o pertencimento pode ser escolhido. Quando Bia passou lá na manhã seguinte, ela me entregou um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Dentro havia um porta-retrato de madeira gravado com as palavras: "A família pode ser escolhida". Eu o coloquei na minha mesa, ao lado do notebook adormecido. Eu não precisava mais da aprovação deles, dos aplausos ou do perdão. Paris nunca tinha sido o destino. A paz era. E pela primeira vez, eu não tinha que provar isso a ninguém. Quando olho para trás agora, não parece mais vingança. Parece clareza. Por anos, tentei ganhar amor da mesma forma que as pessoas ganham crédito, pagando em dia, dando mais do que eu tinha, acreditando que um dia eu seria visto como digno. Mas o amor não funciona com juros, e família não deveria parecer uma dívida. O que aconteceu entre mim e meus pais não foi sobre dinheiro. Foi sobre poder, sobre silêncio, sobre o tipo de culpa que te mantém pequeno porque você acha que esse é o preço de pertencer. Pegar meu dinheiro de volta não foi desafio. Foi sobrevivência. Foi a primeira respiração depois de anos segurando o fôlego. Por muito tempo, pensei que cortar laços significava perder tudo. Mas acontece que, às vezes, você tem que perder sua velha história para viver a sua verdadeira. Aprendi que a família não é definida por quem compartilha seu DNA. É definida por quem aparece quando tudo desmorona e ainda escolhe ficar. Pessoas como Noemi, que abriu sua porta quando eu não conseguia encarar a minha. Pessoas como Amanda, que me lembrou que limites não são muros, são portas com fechaduras que mantêm a paz do lado de dentro. Pessoas como Bia, que aprendeu a mesma dura verdade que eu. O amor não pode crescer à sombra do controle. Se você já foi o quieto da sua família, aquele que continuou dando, perdoando, explicando. Esta história vai ser para você. Talvez você tenha sido feito para se sentir o egoísta, só porque disse não. Talvez lhe tenham dito que falar alto o torna ingrato. Eu conheço essa ferroada. Eu sei o que é ser leal à versão das pessoas que você gostaria que elas fossem. Mas um dia, você percebe que a maior lealdade que você deve é à pessoa que te encara no espelho. Estabelecer limites não o torna cruel, torna-o consciente. Pegar seu poder de volta não significa que você os odeia. Significa que você finalmente se ama o suficiente para parar de encolher para o conforto de outra pessoa. E se você está aí, se perguntando se a paz é possível depois de ir embora, confie em mim. Ela é. É silenciosa no começo, talvez até solitária. Mas então começa a se encher de coisas pequenas e estáveis. Café da manhã que tem gosto de liberdade. Noites em que você dorme sem repetir cada argumento. Risadas que não carregam culpa nas costas. Eu costumava pensar que perdão significava convidar as pessoas de volta para a sua vida. Agora eu sei que o perdão também pode significar fechar a porta, gentilmente, e caminhar em direção à luz. Então, se minha história te encontra nesse lugar intermediário, entre ficar e sair, entre o medo e a liberdade, tome isso como um sinal. Você tem permissão para começar de novo. Você tem permissão para proteger o que restou de você. Você tem permissão para construir uma nova definição de família, uma enraizada no respeito em vez da obrigação. Antes de ir, quero agradecer por ouvir. Ouvir de verdade. Porque histórias como esta só importam quando encontram alguém que entende o que custa para finalmente dizer basta, Se você já carregou o mesmo tipo de ferida, se foi ignorado, controlado ou feito para se sentir invisível, quero que saiba. Você não está sozinho. Deixe um comentário abaixo.
Mesmo que sejam simples, eu te entendo. Diga-me de onde você está assistindo, porque cada voz importa aqui. Às vezes, saber que há alguém lá fora é o primeiro passo para a cura. E se esta história falou com algo dentro de você, se ela te lembrou que você merece coisa melhor, por favor, inscreva-se no canal. Este espaço não é apenas sobre histórias. É sobre verdade, limites e a coragem de reconstruir. Aqui, lembramos uns aos outros que começar de novo não é fraqueza. É força disfarçada de rendição. Meu nome é Cássio Rocha e esta foi minha história. Não uma história sobre dinheiro ou mesmo sobre traição, mas sobre encontrar a liberdade.